Neste momento está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membro do Ministério Público, conselheiro Anselmo Brito, com a palavra. Está em versão de pauta, por gentileza, para que eu relate por derradeiro. Sim, conselheiro, solicitação atendida. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros. Então, passamos à ordem do dia. Então, pela ordem, para relatar, o conselheiro Fernando Toledo. Senhora Presidente, eu estou sem matéria, sem processo pautado para a sessão de hoje. Na sequência, temos então o conselheiro Rodrigo Siqueira para relatar. Senhora Presidente, inicialmente eu estou retirando de pauta o processo TC 8372/2019 e o motivo é que foi pautado indevidamente para o plenário, quando na verdade se trata de competência da Câmara Deliberativa desta Corte. Solicitação atendida, conselheiro. Trago para relatar o processo TC 4211/2008, que se trata de embargos de declaração interpostos pelo senhor José Hermes de Lima, gestor do município de Canapi, referente ao exercício financeiro de 2007, em face do parecer prévio proferido nos autos do processo TC 4211/2008. Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em sessão plenária do dia 4 de junho de 2019, proferiu parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal daquela municipalidade que fossem reprovadas as contas prestadas pelo embargante, considerando como fatores determinantes para tanto o descumprimento do parágrafo 2º do inciso 3º do artigo 29A da Constituição Federal, visto que o repasse do 10º à Câmara Municipal foi menor com relação à proporção fixada na LOA. Também serviu de motivo o não envio do plano plurianual, descumprindo, portanto, o calendário de obrigações instituído pela Resolução Normativa de número 02/2003, o não envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, descumprindo também o calendário de obrigações instituído pela mesma Resolução Normativa e, por fim, o não envio do Inventário Geral de Bens e Valores, no qual ficou prejudicada a análise dos estoques dos bens móveis e imóveis daquela municipalidade. O parecer prévio foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 10 de junho de 2019 e o gestor foi notificado através de correspondência, não constando nos autos, no entanto, a comprovação quanto ao aviso de recebimento. No dia 17 de julho de 2019, o senhor José Hermes de Lima interpôs os presentes embargos de declaração em face das omissões no parecer prévio exarado pelo plenário desta Corte de Contas e, inicialmente, em suas razões recursais, o embargante apontou nulidade na emissão da decisão embargada, considerando a ausência de intimação do patrono do gestor para comparecer à sessão de julgamento, em claro prejuízo ao contraditório e ampla defesa. O embargante alegou ainda que a decisão foi omissa ao não apreciar as alegações da defesa quanto ao requerimento de declaração de iliquidez da prestação de contas em decorrência do lapso temporal e da destruição de documentos pela gestão de 2013/2016. E o gestor encerrou suas razões afirmando que a decisão embargada foi omissa quanto ao argumento de incidência da prescrição quinquenal e da dificuldade de produção de provas em razão do lapso temporal. Suscitado a se manifestar sobre os embargos, o Ministério Público de Contas absteve-se de exarar parecer
considerando que se trata de processo relativo à prestação de contas anterior ao exercício financeiro de 2010. Este é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Gustavo. Senhora presidente, senhores conselheiros, por se tratar de processo anterior a 2010, o Ministério Público deixa de apresentar manifestação oral. Com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu abri um capítulo do cabimento. Eu vou pedir vênia para dispensar a leitura do cabimento do recurso de embargos de declaração e partir já para as razões do recurso, né? As razões recursais ventiladas pelo embargante remetem a duas questões principais. Primeiramente, ventila-se acerca da ausência de intimação do advogado habilitado nos autos para a sessão de julgamento e, em seguida, o recorrente passa ao mérito recursal propriamente dito, apontando omissões no parecer prévio quanto a argumentos aventados em sua peça de defesa. Passo a análise inicialmente a questão preliminar da ausência de intimação do advogado de defesa. Pois bem, o embargante aduz que não houve regular intimação do embargante e dos advogados do mesmo para comparecimento à sessão de julgamento. Apontando as normas regulamentares pertinentes, argumentou que o direito à ampla defesa e ao contraditório se manifesta, entre outros modos, pela sustentação oral em plenário, o que somente se viabilizaria se tivesse ocorrido a sua intimação e de seus advogados para tanto, cujos nomes deveriam constar corretamente na pauta de julgamento publicada nos órgãos oficiais da Corte. Da leitura da pauta de julgamento disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do dia 30 de maio do corrente ano, depreende-se que inexiste qualquer menção aos nomes dos advogados devidamente constituídos nos autos. Tem a menção ao nome do gestor, porém a pauta é omissa quanto à relação dos advogados que estavam sendo intimados para participar da sessão de julgamento. O Código de Processo Civil, aplicável supletivamente aos feitos desta Corte de Contas, em caso de lacunas, dispõe em seu artigo 272, parágrafo 2º, abrem-se aspas, que, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados, fecham-se aspas. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo advogado constituído, tanto em processo judicial quanto em processo administrativo, as intimações devem ser efetivadas também em seu nome sob pena de nulidade. O STJ considerou nula a intimação do resultado do processo administrativo feita somente em nome da parte, sem inclusão de seu advogado constituído. E aí eu transcrevo decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo interno em agravo em recurso especial de número 10.51.39.5 do Estado do Rio Grande do Norte, em que aquele tribunal, na sua ementa, fala expressamente que, havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono.
Também citamos aqui decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, abrem-se aspas, sucede que se o contribuinte tem advogado constituído no processo mediante instrumento de mandato com endereço, as intimações daquele devem ocorrer na pessoa do seu advogado, porque é de se supor a transferência a este do jus postulante no processo administrativo, à semelhança do que ocorre no processo judicial, na medida em que o direito do cidadão, na medida em que é direito do cidadão transferir seu direito de defesa técnica a quem tem habilitação legal e profissional para tanto. Também transcrevemos julgado do Tribunal de Contas da União, em que fala de forma expressa de vício por ausência do nome do advogado na publicação da pauta de julgamento, nulidade do acordo no número 681/2017, tomada de contas especial, relator, ministro Benjamin Zimler. E trago também o julgado proferido na tomada de contas especial, relatada pelo ministro relator Haroldo Cedrais, em que fala de forma expressa também que a ausência do nome de advogado e responsáveis na pauta do julgamento é causa de nulidade do julgamento. Nessa perspectiva, vale ressaltar que o entendimento dos tribunais tem como núcleo a aplicação ao processo administrativo do procedimento utilizado em processos judiciais, nos quais a parte tem capacidade postulatória, mas opta por constituir advogado, e isto repassa aos órgãos públicos onde tramitem os processos o dever de publicar os atos em nome dos respectivos advogados. Isto ocorre porque é pressuposta a transferência a este do jus postulante na medida em que é direito do cidadão transferir seu direito de defesa técnica a quem tem habilitação legal e profissional para tanto. Tudo isso posto pelas razões apresentadas, submete-se voto pelo provimento parcial dos embargos de declaração interpostos, concedendo-lhes efeitos infringentes, no sentido de declarar nulo o acórdão proferido no parecer prévio nos autos TC 4211/2008. E assim sendo, encontram-se prejudicadas as outras razões recursais ventiladas no presente recurso, vez que necessária a emissão de novo pronunciamento pelo plenário desta Corte de Contas. Portanto, senhora presidente, estou trazendo voto no sentido de conhecer e julgar parcialmente procedentes os embargos de declaração, no sentido de anular o acórdão do parecer prévio de folhas 367/385, proferido nos autos do processo TC 4211/2008. É como estou votando, senhora presidente. Coloco em discussão o processo agora relatado pelo conselheiro Rodrigo. Excelência, é uma prestação de contas de qual exercício? 2007. 2007. Eu não acho que sempre que possamos evoluir, melhorar, não façamos. Mas pelo que eu entendi, Vossa Excelência entende que a própria pauta deve constar o nome do advogado eventualmente habilitado nos autos, a publicação da pauta. Aí, sendo assim, é evidente que o tribunal vai ter que fazer uma adequação tecnológica, por assim dizer, a respeito. E talvez em prevalecendo o entendimento do relator, algumas decisões elas seguirão
este mesmo caminho da nulidade. Falo daqueles, evidentemente, que os advogados estejam efetivamente habilitados, não aqueles que atravessam a autorização para representar e depois não confirmam que de fato, em questão de urgência, que de fato recebeu a autorização para funcionar como patrono do interessado. Mas a minha chamada de atenção exatamente para a adequação, inclusive o quanto antes, para que, prevalecendo o voto, é necessário o tribunal promovê-las. Obrigado, senhor presidente. Após a votação, levarei o problema à presidência, para que sejam tomadas as medidas necessárias. Nós vamos colocar em votação. Eu só queria aderir às palavras colocadas pelo conselheiro Anselmo. Eu acho que a ordem é muito bem-vinda. Acho não, ela é muito bem-vinda com a finalidade de contribuir para o aprimoramento das decisões do tribunal, principalmente no que se refere a assegurar a aplicação das garantias constitucionais aos jurisdicionados, da mesma forma que o Ministério Público faz também como fiscal do ordenamento jurídico. Essas intervenções são muito bem-vindas e elas demonstram para a gente o quanto a gente precisa aprimorar nas nossas decisões, seja para evitar prejuízo para a parte, seja para evitar prejuízo também para o exercício do controle externo. É importante que esses dois valores possam tramitar em harmonia e a gente exercer o controle externo sem atropelar qualquer garantia do cidadão ou do jurisdicionado. Esse é um ponto que é pacífico na jurisprudência, que a gente não observava enquanto tribunal e que a gente precisa, inclusive, readequar tecnologicamente a nossa pauta para fazer incluir também um campo específico para designação do nome dos advogados que eventualmente estejam habilitados a exercer a defesa técnica do jurisdicionado, né? Então, eu, fazendo coro ao que o conselheiro Anselmo falou, a gente precisa se readequar e corrigir os erros que a gente vem cometendo sem, muitas vezes, sequer se perceber que estamos cometendo falhas na condução do processo. Sem dúvida, conselheiros, observamos que estamos evoluindo, né? Eu acho que tudo que vem, que seja para aprimorar o nosso funcionamento, com certeza não teremos dificuldade de fazê-lo. Então, é uma observação bastante importante e eu tenho certeza que será atendida e será observada. Então, está em votação agora o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Como vota o conselheiro Anselmo? Excelência, acompanha o relator na inovação, chamando a atenção, porque não é somente comprovar se é efetiva cientificação do patrono, mas anterior a isso, que a pauta publicada traga o seu nome e sua correta identificação funcional. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Então, está aprovado o processo do conselheiro Rodrigo. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu não tenho mais processo para o dia de hoje. Então, pela ordem, para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Não. O Sérgio. O Sérgio, é que ficou, perdão. Conselheiro substituto, Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, eu tenho a relatar o processo TCAL número 5.160/2015, tendo ainda como anexo o TC número 5.554/2016.
Trata-se de prestação de contas do gestor da Polícia Civil do Estado de Alagoas, referente ao exercício 2014. E aí eu faço uma cronologia da tramitação processual e registro aqui que em 15 de junho de 2015 os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Estadual, a DEFAFOI, para análise. Em 7 de abril de 2016, para complementar a instrução processual por meio do ofício número 009/2016, de folha 145 dos autos, a relatora à época solicitou ao responsável o envio de documentos faltantes contidos na relação elaborada pela Diretoria de Fiscalização. Em 4 de maio de 2016, por meio do ofício número 43/2016, da GERPOF, SUPOFICE e DGPC, foi solicitada a prorrogação de prazo para atendimento da diligência supracitada, o que foi autorizada pela relatora à época. Em 13 de julho de 2017, por meio do despacho de folhas 9, a seção de protocolo certificou que não houve resposta à diligência deste Tribunal de Contas. Em 1º de setembro de 2017, os autos foram remetidos à Diretoria de Fiscalização, que elaborou o relatório AFO-DEFAFOI número 002/2017, referente à análise da prestação de contas do gestor da Polícia Civil do Estado de Alagoas, referente ao exercício 2014. Em 19 de 10 de 2017, por meio de despacho de folhas 29, do TC número 5.554/2016, os autos foram encaminhados ao Gabinete dos Auditores para emissão de parecer. Diante da superveniência da resolução número 006/2018, que alterou as atribuições dos auditores, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas. Em 12 de março de 2019, o Ministério Público de Contas exarou o despacho número 70/2019 da 5ª Procuradoria de Contas, de folhas 23 a 25 do TC número 5.554/2016, propugnando em síntese que os autos fossem encaminhados à diretoria técnica dessa Corte de Contas para emissão de relatório acerca do resultado dos julgamentos relativos aos atos e contratos da entidade referente ao exercício 2015. Fossem anexados a estes autos o balanço geral do órgão relativo ao exercício 2014 e, por fim, a citação dos gestores responsáveis por eventuais achados que caracterizassem a irregularidade das contas em apreço e, posteriormente, o retorno do processo àquele parquete de contas para a nova manifestação. Em 28 de 3 de 2019, em razão da nova sistemática de distribuição processual instituída pela portaria número 26 de 2019, os autos vieram ao gabinete deste conselheiro substituto. É o relatório, senhora presidente, senhores conselheiros. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, esses processos de gestão de alguns órgãos estaduais que chegam ao tribunal, eles vêm com a roupagem de prestação de contas de governo. Eles se atêm tão somente à análise de balanço, à análise de demonstrativos contábeis. Portanto, não se trata aqui, não há como fazer conta de gestão sem analisar o processamento da despesa em si. O tribunal deveria solicitar, dentro de um planejamento, os documentos comprovando a despesa, para assim não precisa nem ir lá, né, fazer a inspeção logo. Pode ser feito aqui mesmo. Para que seja feita a análise do processamento da despesa, que é a razão de ser da prestação de conta de gestão. Prestação de conta de gestão só com demonstrativos contábeis, primeiro que o demonstrativo contábil de uma secretaria é parcial, né? Porque isso é visto na conta do governo geral lá do chefe do Poder Executivo, que engloba todos os órgãos do Estado. Segundo, que é da própria natureza da conta de gestão a análise do processamento. E uma coisa importante a ser dita, a tramitação de processo de contrato aqui, pela lei orgânica do tribunal, ela é um instrumento para análise de prestação de conta de gestão. Obviamente, a lei não fala, mas só pode ser de gestão. Então, o Ministério Público entende que esses processos não podem ser julgados, porque não tem nada de gestão aqui ainda. Então, o Ministério Público reitera as providências solicitadas pela doutora Estela, que seja remetido feito à diretoria técnica competente
onde deve ser feito emitido relatório acerca do resultado dos julgamentos havidos por esta Corte de Contas a respeito dos atos e contratos oriundos da entidade em questão, no período aqui em referência, que seja juntado aos autos eventual inspeção in loco existente sobre a matéria, o que garantirá a concentração e a maior amplitude do juízo de regularidade a ser proferido sobre as contas aqui prestadas, contas de gestão, além de outras medidas adotadas pelo relator, que visam o mesmo fim ora exposto. E, por fim, que seja procedida a citação dos gestores responsáveis por eventuais achados que caracterizem potencial irregularidade das contas em apreço, em havendo defesa, que a diretoria competente manifeste-se e que os autos sejam enviados ao Ministério Público após essas diligências. Senhora Presidente, senhores conselheiros, eu abro um parênteses aqui, até mesmo para justificar a pauta desse processo, e compartilho com o entendimento, inclusive, do Ministério Público de Contas, que essas contas de gestão, elas, fundamentalmente, o exame tem que recair sobre as despesas, para a gente verificar se essas despesas foram regulares, né? Então, se são despesas são regulares dentro dos aspectos dispostos na Constituição, quanto à economicidade, legitimidade, legalidade da despesa, especialmente, e dos demais atos, como os procedimentos licitatórios e outros que houverem em cada uma desses órgãos, dessas unidades gestoras. Então, é fundamental esse tipo de análise. Aqui, no processo que eu trago, de certa forma, está precário esse exame, porque esse exame das despesas não foram realizados, muito menos dos procedimentos licitatórios e das contratações. Eu abro um parênteses aqui para dizer que, por cerca de 13 anos, eu fiz esse tipo de exame em prestação de contas em um outro tribunal de contas que eu trabalhei como, no caso aqui, analista, lá chamava auditor de controle externo. Então, assim, por muitos anos eu fiz isso. Então, a gente tinha esses dados de forma eletrônica. Então, eu analisava cada despesa, eu fazia a seleção das despesas e fazia um exame quanto à sua legalidade, à sua pertinência, à questão do caráter público daquela despesa. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E com relação aos procedimentos licitatórios, a gente fazia com relação àqueles procedimentos mais relevantes e que justificavam o exame. Por exemplo, as dispensas de licitação, inexigibilidade de licitação, tomadas de conta, concorrência. Então, a gente fazia um exame desses atos de gestão, e a partir desse exame e da apuração que nós elaborávamos um relatório e encaminhávamos em diligência para o gestor se pronunciar sobre isso aí, havendo alguma restrição e irregularidade. Então, eu penso que deveria ser dessa forma. Só que aqui nós sabemos a situação do Tribunal de Contas, assim, as restrições que nós temos, inclusive, especialmente com relação aos recursos humanos. Então, eu trago isso aqui, não é da forma que eu gostaria, acredito que também dos senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas, não é a forma que a gente gostaria que fosse. Agora, primeiro que é um processo de 2014, não era nem para estar relatando agora em 2019. Isso aqui era para ser relatado no máximo em no final de 2015, no exercício seguinte, né? Então, é uma situação que a gente não deseja que fosse dessa forma, de forma precária, mas os exames, o exame procedido aqui, o exame, notadamente exame e análise dos demonstrativos contábeis previsto na Lei 4.320, 64, que a lei que dispõe sobre os balanços públicos. Então, foi feito essencialmente nisso, e como bem apontou o Ministério Público de Contas, esses resultados aqui estão no balanço consolidado geral do chefe do Poder Executivo relativo àquele ano. Então, naquele balanço geral, você vê aqui quanto foi destinado, no caso aqui, à Polícia Civil. Agora, o exame aqui seria verificar a execução dessa despesa aqui e dos demais atos.
Infelizmente, nós não temos isso aqui. De fato, não tem. O Ministério Público tem razão com relação a isso, mas diante de todas essas circunstâncias, eu ainda entendo que vale a pena trazer a julgamento, a apreciação, esse processo, senão ele vai ficar aí mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ficar 10 anos aí, e a gente não vai apreciar nem mesmo a questão do exame contábil disso aí. Mas eu deixo a vossas excelências aí o julgamento final. Eu trago aqui uma proposta de voto, né, o exame desses demonstrativos, e que passo aqui a relatá-lo para vossas excelências. Primeiro, eu faço um registro aqui da fundamentação, que competência dessa Corte de Contas, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, né? Isso que todo mundo conhece, é a principal função dessa Corte de Contas. E destaco inicialmente o registro do preâmbulo do relatório AFO-DEFAFOI número 002/2017, de que a prestação de contas de gestão da Polícia Civil do Estado de Alagoas não foi encaminhada no prazo regulamentar. Primeiro, ele deixou de encaminhar. Então, diante dessa informação, evidencia-se que o responsável descumpriu determinação contida na instrução número 002/2010, alterada pela instrução normativa 04/2011. E aqui eu faço também mais um parênteses para dizer assim, quando o gestor deixa de cumprir essa instrução normativa, automaticamente gera um processo lá no FUNCONTAS, né, para apuração disso aqui. Então, eu nem trouxe essa irregularidade aqui para exame aqui na prestação de contas, porque provavelmente foi gerado um processo e apurado isso aqui num processo específico. De acordo ainda com o relatório da DEFAFOI, o 002/2017, apesar de o responsável não ter atendido a diligência deste Tribunal de Contas, a documentação constante nos autos oferece condições para a realização da análise contábil, uma vez que constam dos autos os anexos exigidos pela Lei nº 4.320, de 64. A seguir, passamos a análise da execução orçamentária e dos demonstrativos contábeis exigidos pela Lei 4.320, tendo como base os documentos constantes dos autos e o relatório AFO-DEFAFOI número 002/2017. Primeiro, faço o registro aqui do balanço orçamentário, que de acordo com esse demonstrativo, os créditos orçamentários e suplementares autorizados no exercício 2014 totalizaram R$ 196.131.965. E desse total, R$ 192.408.762 foram empenhados e liquidados, significando a execução de 98,1% da despesa autorizada no exercício. Segundo a Diretoria de Fiscalização, a utilização dos créditos orçamentários e suplementares atendeu às normas vigentes. Com relação ao balanço financeiro, ele demonstrou ao final do exercício uma receita orçamentária integrada em quase sua totalidade, na verdade, na sua totalidade, por receita patrimonial. E essa foi no montante de 175.340. Eu estou omitindo os centavos aqui. E recebimentos de natureza extra-orçamentária, R$ 192.665.024, que, conjugados com saldo proveniente do exercício anterior, exercício 2013, no valor de R$ 4.068.074, e despesas orçamentárias no montante de R$ 192.408.762 e pagamentos de natureza extra-orçamentária no valor de R$ 1.079.907, resultou um saldo para o exercício seguinte no valor de R$ 3.419.769. Então, passo o seguinte, análise do balanço patrimonial, que apresentou um superávit financeiro no valor de R$ 1.165.667, e também verifiquei aqui que a relação entre o ativo financeiro e o passivo financeiro evidencia que os recursos em caixa e bancos correspondem a 1,52 vezes as obrigações financeiras de curto prazo, compostas quase que integralmente por restos a pagar, que somaram R$ 2.253.200.
O balanço patrimonial registra ainda um ativo real líquido no montante de R$ 9.325.441 e, de acordo com a diretoria de fiscalização, os saldos bancários apresentados no balanço financeiro se conformam com os extratos bancários constantes da prestação de contas. Com relação ao demonstrativo das variações patrimoniais, ele registra em variações ativas um valor de R$ 194.284.051 e variações passivas no montante de R$ 195.372.725, evidenciando o resultado patrimonial negativo no exercício da ordem de R$ 1.088.674. Licitações e contratos, como já me referi no início desse relato, quanto a esses procedimentos, realizado pela Polícia Civil do Estado de Alagoas, referente ao exercício 2004, foram autuados em processos específicos e encontram pendentes de exame na respectiva diretoria de fiscalização, segundo informações constantes nos autos. E com relação às auditorias e inspeção em loco, eu destaco que até a data de análise dessa prestação de contas pela diretoria de fiscalização desta Corte de Contas, não houve inspeção ou auditoria em loco no órgão referente àquele período. E as considerações finais e conclusão da diretoria de fiscalização é de que, de acordo com as contas apresentadas pelo gestor da Polícia Civil do Estado de Alagoas, referente ao exercício 2014, eles afirmam que estão em condições de serem aprovadas quando do julgamento por esta Corte de Contas. Nesses termos, o relatório de fiscalização. E aí eu passo para a proposta de voto, que é à vista do exame da prestação de contas do gestor, referente ao exercício 2014, notadamente dos demonstrativos contábeis constantes dos autos, considerando as conclusões do relatório da diretoria de fiscalização, o relatório AFO-DEFAFON, número 02/2017, de folhas 17 a 20, considerando ainda que não foram apuradas transgressões à norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, este relator, com amparo na competência conferida no artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 2º da Lei 5.604 de 94, a nossa lei orgânica, combinado com o artigo 6º, inciso 3º da Resolução 003/2011, que é o nosso regimento interno, proponho a este egrégio plenário, que adote a seguinte decisão: conhecer do relatório AFO-DEFAFON número 02/2017, de folhas 17 a 20 do processo TC número 5.554/2016, referente à análise da prestação de contas do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, referente ao exercício 2014, e julgar regulares, com fundamento no artigo 21, inciso 1º da nossa lei orgânica e artigo 133, inciso 2º do nosso regimento interno, os atos de gestão responsável pela Polícia Civil do Estado de Alagoas, referente ao exercício 2014. E dar ciência dessa decisão ao responsável, senhor Paulo Cerqueira, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas no ano 2014 e atual gestor, inclusive. É como propõe o voto, senhora conselheira presidente, senhores conselheiros. A discussão, processo, a proposta de voto apresentada pelo conselheiro substituto, Dr. Sérgio Maciel. Então, passamos a votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu peço vista dos autos. Queria entender os autos inteiramente e formar uma opinião que ainda não teria condições de emiti-la agora. Nesse sentido, eu peço vista dos autos. Então, Senhor conselheiro. presidente, só para registrar. Sim, conselheiro. Eu acho que a votação está, então. a votação que estava em trânsito, quer dizer, a pedida de vista devia ter sido nas discussões, mas respeito, inclusive, gostaria de já registrar, deixar meu voto consignado. Senhora presidente, eu queria antecipar meu voto. Eu tenho uma convicção já formada que, quanto a esse tipo de procedimento, realmente não é o ideal e não é o mínimo para julgamento de contas de gestão.
mas nós não podemos nos furtar e simplesmente encaminhar para os órgãos técnicos da casa na espera de que algum dia esse processo possa vir a ser devidamente instruído para fazer uma análise mínima quanto à prestação de contas de gestão. Eu concordo plenamente com o Ministério Público de Contas, mas não deixo de concordar também com o relator. Eu acho que os argumentos trazidos pelo Ministério Público não podem ser levados como um óbice ao julgamento imediato dessas contas de gestão. Eu acho que a gente tem que se valer dos instrumentos que nós temos, né? E, infelizmente, a instrução que nos chega acaba sendo muito abaixo da média. A gente não fala em instrução ideal. Instrução ideal, a gente estaria analisando a eficácia da execução daquele contrato, a efetividade. A gente fala no mínimo, que é analisar a legitimidade e legalidade das despesas. E a gente está diante de uma unidade gestora que teve um orçamento de quase 200 milhões de reais e não me recordo de ter feito julgamento de qualquer contrato ou de procedimento de licitação referente a essa unidade gestora. Dúvidas surgem, né, quanto aos processos de contrato que estão em tramitação nesta corte, se eles deveriam ser arquivados em razão desse julgamento das contas de gestão, ou se devem continuar tramitando à espera, quem sabe um dia lá no futuro, em razão de um eventual julgamento de um contrato pela ilegalidade, a gente reapreciar ou reabrir esse julgamento de contas de gestão através do recurso por parte do Ministério Público de Contas. Então, são dúvidas que surgem neste momento em razão do pouco amadurecimento que esta Corte de Contas tem na análise e julgamento de contas de gestão. Eu acho que esse é o primeiro do ano. Eu lembro que eu trouxe um processo de contas de gestão referente à Câmara Municipal de algum município do interior, também de uma forma pouco instruída. Lembro do conselheiro Anselmo trazer alguns também. Não me recordo se neste ano, mas eu não tenho dúvidas em dizer que eu acho que a gente não chegou, se a gente julgou outros processos de contas de gestão esse ano, fora daquelas análises de auditoria, que ali não são contas de gestão, mas a gente julga atos de gestão, né? A gente acaba julgando muito pouco essas prestações de contas, em prejuízo, evidentemente, do controle externo. Então, eu gostaria de antecipar meu voto, acompanhando o conselheiro relator, apesar de todo o prejuízo para o exercício do controle externo em razão da falha na instrução, a gente não pode se furtar e aguardar um dia vir algo instruído de forma ideal. A gente tem que julgar com os instrumentos que nós temos à disposição, sim, né, neste momento. Então, antecipando meu voto, eu acompanho o relator, senhora presidente. Então, que conste em ata já o posicionamento dos seus conselheiros Fernando Toledo e conselheiro Rodrigo, já antecipando seu voto, acompanhando a proposta de voto do conselheiro Sérgio Maciel. Neste momento está com vistas ao conselheiro Anselmo Brito. Então, continua com a palavra o conselheiro. Eu só tinha esse processo, senhora presidente, para relatar nessa sessão. Na sequência, pela ordem, o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a essa Corte de Contas, trago a excelência o processo 1485 de 2014, que é um recurso de reconsideração em face de sanção aplicada a gestor pela não remessa da primeira remessa SICAP de 2014. A gestora foi notificada em 10 de agosto de 2018 da sanção para proceder ao recolhimento da multa aplicada. Assim, interpôs recurso no sentido de que
Ela já assume que realmente apresentou com atraso, mas que o atraso em questão não teria interferido na prestação de contas e que a multa aplicada seria inconstitucional, em virtude de a norma constitucional estabelecer sancionamento somente em casos de dano ao erário, e não existindo motivo para a aplicação da respectiva sanção, por fim requerer a substituição do sancionamento, em suas palavras, pelas recomendações de praxe, para que futuramente não ocorram inobservações dos prazos. O processo veio a nós redistribuído, segundo a portaria 26 de 2019, o Ministério Público atuou através do parecer 27 de 1 de 2019. É o sucinto relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Gustavo. Senhora Presidente, o Ministério Público reitera o parecer exarado nos autos e opina pelo não provimento do recurso. Excelências, eu aqui vou pedir venha para citar aquela parte introdutória da competência e da questão da necessidade recursal, tendo em vista que a situação perfeitamente aos normativos que regem a matéria, tanto da competência do tribunal para seu sancionamento, inclusive para tratar dos eventuais recursos, sendo assim, excelências, devido que a gestora não apresentou fatos novos que pudessem informar a sanção aplicada e considerando também a manifestação ministerial a respeito, eu trago o voto no sentido do recebimento do recurso, mas no seu mérito denegá-lo, mantendo assim a sanção aplicada e aí com os demais dispositivos de praxe, que é informação de recolhimento no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, assim não ocorrendo a possibilidade de processo ir à competente ação de execução e ao FUNCONTAS para que tome as medidas de sua competência, inclusive contra a cientificação da gestora. Publicizar a decisão. É o voto, senhora presidente. Está em discussão, processo oral relatado. Encerramos a discussão, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, tem um outro processo, 19075 de 2012, nessa mesma atuada, trata um recurso de recuperação de 16 de agosto de 2019, do senhor prefeito de Piaçabuçu, financeiro de 2012, em face do acórdão 73 de 2016, relatado na sessão plenária ordinária de 15 de março de 2016, publicada no dia seguinte no meio oficial, em que houve um descumprimento do envio da 4ª remessa SICAP do exercício de 2012. A notificação inicialmente foi encaminhada através do ofício 425 de 2016, datado de 28 de março de 2016, para que o interessado procedesse ao recolhimento da sanção aplicada, do valor da sanção aplicada, que restou frustrada segundo o memorando 643 de 2016, folhas 15 e 16 dos autos. Ato seguinte, os autos foram encaminhados novamente ao FUNCONTAS pelo relator originário, mediante despacho eletrônico de setembro de 2016, para a realização de nova tentativa de notificação. O interessado foi notificado por meio do ofício 989 de 2019, de 23 de julho de 2019, comprovadamente recebido em 7 de agosto de 2019. O interessado interpôs recurso de reconsideração, aqui já na data citada, em 16 de agosto de 2019, que constituiu o processo 8732 de 2019. No qual argumentou em resumo que a multa aplicada seria inconstitucional
em virtude de a norma constitucional estabelecer sancionamento somente em casos de dano ao erário. Assim, alegou que não existe motivo para a aplicação da sanção. Por fim, requeriu abrandamento da pena imposta, fundamentado no princípio da proporcionalidade. O Ministério Público funcionou nos autos, através do parecer 2783 de 2019. Excelência, é o sincrético relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhor Presidente, o Ministério Público reitera o parecer 2783 e opina pelo não provimento do recurso. Senhor Presidente, ele, como observaram anteriormente, trago o voto no sentido de aqui conhecer do recurso interposto e, no seu mérito, não acatá-lo, mantendo a sanção aplicada, principalmente pela não demonstração de fatos novos que pudessem firmar a notificação ou a sanção aplicada. Alertar para a competente ação de execução em caso de não recolhimento do valor 15 dias após o trânsito em julgado, encaminhar ao FUNCONTES para os meios de sua competência e solicitar a decisão. Como voto, senhor presidente? Coloco em discussão o processo oral relatado pelo conselheiro Anselmo. Encerro a discussão, coloco em votação como vota o conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhor presidente, eu peço a gentileza que vou só fazer uma correção de dispositivos aqui legais e os votos já chegam às suas mãos. E, aproveitando o ensejo, eu estou aqui adiando o processo 2850 de 2004. É um processo que já estávamos com um voto pronto, mas na última olhada vimos que ele estava incompleto. Tinha assuntos no voto que não foram devidamente tratados e que constavam dos autos. E do processo 14081 de 2016, em função de ele ter sido pautado de forma equivocada. Excelente processo, o voto ainda está em elaboração. Nesse sentido, eu estou adiando esses dois processos. Retirando de pauta, consequência prática. Hoje, acaba sendo a mesma. Eu espero. Minha pauta está encerrada pelo dia de hoje. Então, estamos com a nossa pauta esgotada para hoje. Encerramos a ordem do dia. Eu tenho aqui para colocar para redistribuição um processo que é da relatora, a conselheira Ana Raquel, e aí foi solicitada a redistribuição deste processo. E aí eu vou fazer aqui o sorteio junto com o Ministério Público. Senhora presidente, é um processo dela ou é aquele processo de recurso de revisão? Não. Neste processo, pelo que eu entendi aqui... Não, a assessora está informando que é de suspeição. É suspeição, justamente. Aqui foi ela por motivo de foro íntimo. Ela se averbou suspeita e aí eu estou trazendo para restribuição. Me respeito aqui, Ministério Público, os nomes. É apenas um. É o processo de número 11.129 de 2019. 11.129 de 2019. Deixa a discussão, eu não vou. Se você não está você pede vista. A taxa a gente até antecipar, né? Substituto Sérgio Maciel. Julgamento de gestão, eu acho
Não, pode tirar. Posso tirar? Pode tirar. Posso tirar você mesmo. Rodrigo. Pronto, então o processo vai para o conselheiro Rodrigo Siqueira. Pode passar.